É Altice. Ok. Acho que deu. Bom, então, pessoal, eu coloquei aqui, esse aqui não é de versos, não, que é a coisa contrária, não, né? É só uma questão de como é que a gente lida na nossa vida o tempo inteiro com o reino de Deus e com o mundo material. Onde que essas coisas têm convergência, onde que essas coisas, às vezes, se chocam, onde que isso gera conflito para nós e onde que isso aí gera felicidade, ou gera capacidade nossa de realização. Então, quando a gente fala a respeito de reino de Deus e mundo material, a gente está falando muito dessas questões. Onde que está o reino de Deus? É uma coisa que está lá em cima, uma coisa muito ligada à religião, que eu vivo em alguns momentos da minha vida, ou é uma coisa que eu consigo trazer para o meu dia a dia, né, que está presente na minha rotina. E, da mesma forma, esse mundo material, como que esse mundo material eu lido com ele, né? É uma coisa que me ajuda a eu me tornar mais feliz, a eu trazer esse reino de Deus para a Terra, eu uso esse mundo material como elemento de trabalho para mim, ou esse mundo material para mim é uma coisa que me traz conflito, me traz angústia, me prende, me traz infelicidade. Então, são essas, todos nós temos essas, vamos dizer assim, esses conflitos, essas contradições, né? Essas idiosincrasias dentro de nós, da forma que a gente lida com essas questões aqui. Então, mais do que um tema que a gente fala assim, ah, meu Deus, já eu não aguento mais estudar a respeito de reino de Deus, né? A gente vê que, na verdade, nós estamos falando a respeito da nossa própria, da nossa própria vivência, né? Neste planeta, né? Como filhos de Deus, como que essas coisas elas nos afetam. Então é isso que a gente queria conversar um pouco com vocês, né? Igual eu comentei, fiquem super à vontade para poder estar trazendo as suas opiniões e comentários. Deixar claro, né, que tudo que eu estou trazendo aqui está baseado realmente no livro, né? Da Joana de Anjos, o que ela traz para nós, os espíritos trazem para nós sobre sobre essa questão. Então, caminhando um pouco sobre esse assunto, a gente vê lá em João 18:36, né, quando Cristo fala que o meu reino não é deste mundo, né, deste mundo material, né, aquele mundo que ele tá em volta dele ali mais próximo, né? Esse deste aí ele traz esse significado. E aí a Joana de Anjos começa a discorrer, aqui eu praticamente tá os parágrafos da Joana de Anjos do livro, né? Onde ela comenta no primeiro parágrafo aqui que o mundo, né, quando ele é analisado sobre a luz da psicologia profunda, ele é educandário, né? Onde a gente tem a possibilidade de desenvolver os nossos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Ou seja, nós estamos no caminho, né? Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, esse mundo, o que ele está querendo nos dizer ele é o norte, né? Ele é o direcionador, e esse mundo é como se fosse aquela escola onde a gente vai utilizar desses recursos espirituais para a gente possa alcançar o reino dos céus. Então, quer dizer, nós estamos em movimento, né? Nós estamos o tempo inteiro com vivências que fazem com que a gente evolua, com que a gente se torne espíritos mais complexos, mais maduros, né? Mais convergentes com no objetivo da criação, né? De sermos seres perfeitos. Então, quando o João de Anjos fala assim, pessoal, quando eu penso em mundo aqui, minha opinião é que mundo é escola, é onde a gente tem a possibilidade de desenvolver recursos. Então, o mundo é importante para nós, porque ele nos dá essa possibilidade da gente se tornar melhor através das experiências, a gente adquirindo conhecimento, vivências que nos fazem nos tornar pessoas melhores. Então, quando a gente fala assim que a experiência não é garantia nenhuma de que a pessoa se torna melhor, sim, é porque às vezes as pessoas passam por muita coisa, mas ela não consegue acumular as experiências. Mas um pouquinho todo mundo acumula. Por isso que, como regra geral, vai passando os tempos, né?
a gente vai se tornando pessoas melhores do que a gente era 10 anos atrás, por exemplo, né? Ou do que há 20 anos. Por quê? Porque você vai absorvendo tudo aquilo que você viveu e aquilo vai te dando uma maior compreensão da vida, né? É o que o Kardec fala para nós, eu não sei em qual livro da codificação onde ele coloca essa comparação, onde uma montanha, onde aquele que tem mais experiência, que tem mais vivências, é aquele que subiu mais a montanha, e quando ele olha para baixo, está vendo que as pessoas que estão, os espíritos, né, que estão no começo da subida da montanha, seriam aqueles indivíduos que ainda estão no começo do processo, a experiência dele, por ele ter passado por aquilo, ele tem uma visão mais ampla, né? Ele já está mais no alto do monte, ele consegue perceber, aconselhar para aquela pessoa que está mais baixa qual que é o melhor caminho, e até ver, consegue ver onde que quando a pessoa está pegando o caminho errado, né? Justamente porque a experiência que ele tem já permitiu a ele passar por aquelas situações ali e conseguir ter uma visão maior da vida. Então, o espírito está mais maduro é justamente isso, né? É aquele espírito que já conseguiu caminhar mais, evoluir mais, está mais alto no morro, tem uma visão maior da vida, de onde que ele está, do mundo, né? Até onde que o mundo vai, e isso dá para ele uma percepção das coisas que quem está embaixo, às vezes, é, claramente, né? Não tem. E aí, a Joana de Deus também que fala assim, olha, mas quando a gente pensa do ponto de vista teológico ancestral, né, dos nossos antepassados, né, a gente vê que o mundo ainda tem um significado assim secundário, não prioritário, não é muito visto como escola e perturbador para o espírito, né? Que entendia, né, que ele devia desprezar e mesmo odiar aquele mundo. Então a gente vê que essa ideia de mundo, né, como uma coisa que é ruim, que atrapalha o espírito, que atrapalha a sua evolução, que é como uma pena, é o paraíso, é o castigo, né? E ganharás o pão com o suor do teu rosto, né? Tipo, você vai sair do paraíso e agora você vai sofrer justamente porque você pecou. Essa era a ideia desse mundo aqui, que não era visto como escola, né? Então a pessoa às vezes se afastava do mundo, ia viver em mosteiro, ou praticava o autoflagelo, né? E deixava-se consumir por enfermidades, né? Porque era por aqui, para abandonar esse mundo, para que quanto mais ela sofresse aqui, mais ela ia alcançar a glória celeste. Então, assim, só para deixar claro, pessoal, a gente não tem que ver esse mundo. Eu acho que o João de Deus traz um negócio aqui para nós que tem que ficar muito claro que esse mundo aqui ele não tem que ser visto como isso, como um lugar terrível, como uma expiação que eu estou pagando, e que o que está me esperando no futuro, aí sim é uma coisa maravilhosa. Mas que esse momento agora é um momento só de tristeza, né? A gente precisa ver esse mundo de uma forma mais madura, como essa oportunidade que nós temos de crescimento que esse mundo nos proporciona. Aí, Salomão, fique à vontade para comentar. Não, eu estou pensando aqui, que é numa outra hipótese não, né? Fato que nós acreditamos nisso, que é o caso da mãe de Lísias, lá no nosso lar, que quando ela discute, estou relendo de novo, né? Claro. Quando ela discute com ele a respeito das questões materiais, né? De voltar à encarnação, ela fala da necessidade de reconstruir aquilo que nós destruímos no passado. Então, assim, a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, dentro desse reino, no caso, o mundo material, tá certo? De construir alguma coisa que possa levar esse mundo a ser um mundo mais próximo do reino de Deus. Aham. Convergida, Salomão. Isso. E se a gente for pensar bem, aí cada um pode entender como que isso está acontecendo, se a passos curtos ou passos largos, né? Mas isso é um processo que vem acontecendo, né? Assim, a gente tem que ser otimista com a vida, porque essas coisas, esse é um processo de convergência. Talvez esteja a mais passos mais lentos do que a gente gostaria e tudo, mas é exatamente isso, né, Salomão? É usar esse mundo aqui material para que ele possa cada vez mais convergir com esse reino de Deus. E é isso que a Joana de Ângeles está deixando claro para nós, né, quando ela fala que na lógica, na ótica teológica, né, é um educandário.
esse mundo aqui. E aí, a gente não tem como a gente não entrar, talvez, uma das passagens evangélicas que mais deixa isso claro para nós, eu já trouxe ela vários estudos que eu fiz, né, que a gente teve a oportunidade de comentar, que é Marta e Maria, onde deixa isso muito claro para nós. Né? Nós estamos falando a respeito de dois espíritos aqui, que não tem um espírito aqui que claramente é um espírito mau, um espírito mal intencionado, né? Nós estamos aqui com dois espíritos bem intencionados, querendo fazer o melhor, mas só que Marta, numa perspectiva ainda de ver o mundo material com um nível de prioridade diferente em relação e o reino de Deus com níveis de prioridade diferentes, né, na comparação de Marta e Maria, né? Marta priorizando ainda muito o mundo material e Maria priorizando o mundo espiritual como aquela coisa que era mais importante ainda naquele exato momento, né? Não tem que falar que Maria não estava um espírito. Poxa, Marta, na verdade, eu quero falar de Marta agora. Um espírito super valoroso, né? Estava preocupado em arrumar a casa para receber as pessoas que estavam chegando lá. Um espírito, assim, com certeza com muitas qualidades. Mas, e fica chateada com Maria quando ela se sente aos pés de Jesus e não está muito preocupada se a casa está limpa ou não para receber as pessoas, né? Ou e arrumar a casa, na verdade, a casa material. E aí Jesus deixa isso muito claro para Marta, né, de uma forma muito cuidadosa, afável, tranquila, sem acusá-la de nada, né? Mas falando para ela assim, Marta, você está ansiosa demais, você está fadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, né? E fala que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Será que a gente pode, em algum momento aqui, pensar quantas vezes a gente é Marta na nossa vida? Quantos momentos da nossa vida a gente está ansioso e afadigado, né? Está cansado, está angustiado por coisas da vida que tem o seu mérito, ok? Vamos dizer aqui que a gente não está bem intencionado, ou que são coisas que não têm valor. Sim, elas têm valor. Mas quanto que essas coisas, às vezes, elas estão nos consumindo internamente, fazendo a gente ficar muito cansado, justamente porque a gente está, às vezes, está priorizando essas coisas e não está conseguindo entender a vida no seu sentido maior, que é o sentido que Marta aqui escolheu. Então, isso eu acho assim, é muito interessante essa passagem, porque ela representa a gente em diversos momentos de nossa vida. Né? Aí isso é muito interessante, porque quando às vezes algum repórter, acho que eu já comentei isso algumas vezes também, né? Depois de 30 anos conversando, né, fazendo estudo aqui no GELP, antes do GELP conversando, é difícil ser inovador o tempo inteiro, a gente acaba repetindo muita coisa, né, aquelas coisas que a gente acha que são importantes, né, que a gente guarda sempre. A gente já viu o Chico, né, conversando com algum repórter, e o repórter querendo, na verdade, entrevista boa é aquela que dá notícia, né, que dá uma manchete, né? E as pessoas querendo arrancar do Chico algum comentário assim mais forte sobre algum assunto assim mais conflituoso, e o Chico falando que estava tudo certo, que está tudo tranquilo, né? E a gente olhando aquilo e falando assim, meu Deus do céu, o Chico parece que ele está em outro mundo, né? Mas o Chico estava nesse mundo de Maria, né? Essa que é a diferença. E as nossas angústias vêm muito desse mundo da Marta, que a gente, em muitos momentos, a gente está bem intencionado mesmo, não é porque a gente está mal intencionado, não é porque a gente está, assim, desequilibrado no sentido mais acentuado da palavra, mas nós estamos com um problema de perspectiva, né? Então, por isso que, às vezes, a gente tem um momento sabático, um momento que a gente consegue respirar, um momento que a gente consegue pensar um pouco na vida e como é que a gente vai lidar com as coisas, né? Para ver se não seria hora de a gente poder se assentar um pouco, igual Maria fez, se isso não seria a hora, né? Ao invés de a gente continuar tão ansioso e afadigado. Então, eu acho que essa passagem aqui, ela representa muito, numa perspectiva, porque a gente sempre às vezes fala a respeito de mundo material como aquela pessoa que só busca a riqueza, as coisas do mundo materiais, mas aqui está falando uma perspectiva diferente, né? Não é exatamente isso, né? Não é aquela pessoa que só liga para dinheiro, que só liga para poder ou para o poder político. Aqui está usando uma outra perspectiva de espíritos como Marta, que
já estão preocupados com o outro, já estão preocupados com o próximo, mas que ainda trazem dificuldades para a sua vida por não colocar as coisas com seu peso relativo adequado. E aí, a gente, continuando falar um pouco sobre esse tema, né? E no momento, quando Jesus está conversando lá com Marta, né? Ele levanta, no Evangelho, ele levanta sua voz para o mundo para condenar o mundo, né? Ele, na verdade, o que Jesus propõe ele tem consideração pelo mundo, respeito e consideração pela estrutura, mas ele claramente também, né, deixa muito claro que esse mundo material ele é transitório e relativo, né? Isso é uma verdade. Isso a gente não pode de nenhum momento deixar de acentuar, porque se a gente olha o Evangelho, todo momento Jesus está deixando isso muito claro para nós, né? Como que aquele mundo ali do dia a dia, ele é um mundo realmente transitório que a gente deveria dar um peso muito relativo e pequeno em relação ao reino de Deus. Só que, apesar de que a Joana de Anjos ela entende, né, que quando Jesus estava falando, ele estava falando de outras esferas de onde procedia, né, a gente pode também entender esse reino de Deus como nas nossas questões mais íntimas, né, nas nossas regiões do sentimento, onde são estabelecidas as bases da fraternidade, né? Então, esse reino de Deus também é uma questão íntima, né? Que é uma conquista primordial para a travessia, né? Do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda todos, né? Que são aquelas regiões celestiais, mais felizes, os mundos mais felizes, né? Mas essa ponte metafísica que ela comenta aí é justamente quando a gente começa a construir esse reino de Deus dentro de nós. Isso é uma verdade, pessoal? Claro que é. Nós conseguimos mudar o ambiente à nossa volta, né? Quando a gente começa, quando a gente internamente começa a desenvolver novos valores, né? A gente vê o seguinte, à medida que a humanidade foi evoluindo, ela não começou a se preocupar mais com limpeza, não se preocupou, começou a se preocupar mais com o meio ambiente. Então, a gente vê claramente que essas coisas, elas caminham juntas, né? Então, esse mundo celeste também, essas regiões celestiais, elas são justamente fruto dessas conquistas íntimas da gente que se refletem no exterior, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo esse reino de Deus dentro de você, ele também ele explode para fora. É isso que eu entendo que a Joana de Ângeles é uma das perspectivas que ela traz para nós quando ela comenta sobre essa questão aqui. E aí, falando um pouco mais sobre essas questões íntimas, né? Eu tô com a figurinha aqui que ela tô achando que ela vai me atrapalhar. Então, vou até tirar ela aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou só tirar uma figurinha aqui que ela é bonitinha, mas ela tá me atrapalhando. Pronto. Deixa eu, deixa eu dividir de novo aqui com vocês. Tá ótimo. Eu tô entendendo que vocês estão vendo a figura aqui, né? Então, sim, a sombra coletiva, né? Ela sempre impõe aos homens e mulheres que padecem suas injunções, né? Que sofrem os seus efeitos, né? Há algumas questões que é a disputa pela conquista dos lugares transitórios, né? De proeminência e domínio do concerto social e na cultura de cada época. Aqui eu não estou falando de Marta, não, tá, pessoal? Aqui eu não estou falando do que Marta propunha, não. Eu estou falando o seguinte, que a sombra coletiva, aquelas coisas que nos puxam para baixo no mundo ainda, e às vezes o que o mundo nos convida e o mundo nos traz como sendo as coisas valiosas, né? Ele fala para você que a gente precisa conquistar lugares nesse mundo transitório, tanto para que a gente tenha poder, né? Para que a gente possa ser valorizado, né? Dentro do concerto social, na sociedade e na cultura de cada época. Então, aquele que às vezes tem um lugar transitório de proeminência, né?
o mundo vem falar para nós que isso é uma coisa boa, isso é um negócio que a gente tem que correr atrás. E aí, o que a Joana de Anjos fala para nós, né, é que essa ignorância da realidade, que é aquela figurinha que eu coloquei ali, né, aquele punhado de pessoas andando com um saco na cabeça, né, sem conseguir entender a realidade, né, ela predomina desses interesses servis, materiais, né, é a gente servindo ao mundo, né, ele deixa quem tem esse tipo de postura profundamente frustrado, por não encontrar nesse mundo, né, tudo o que ele crê necessário para estar em harmonia. Então, assim, só que isso demanda tempo, tá, pessoal? A pessoa demora tempo para ela descobrir que ela não consegue se realizar, ter felicidade nesse mundo. Às vezes a pessoa gasta uma encarnação inteira. Então, até quando os espíritos nos contam, quando os espíritos falam a respeito desse binômio ilusão, desilusão, né? Que justamente tem a ver com isso, né? Alguém que correu atrás de algo que ele achava que era super importante para ele, que era um valor, que era uma questão importante para ele poder alcançar seus maiores objetivos, que no final das contas é ter harmonia, ter bem-estar, ter felicidade íntima, né? E ele descobre mais à frente que ele estava errado, porque aquilo para ele não trouxe aquela harmonia que ele estava esperando, trouxe para ele muita frustração. Então, assim, a humanidade já percebeu isso, né, gente? Só que uma coisa é a gente perceber isso no campo da razão, do campo da razão, não, eu quero dizer mais assim, do campo do intelecto, né? Outra coisa é você conseguir fazer uma junção daquilo que você já tem no campo do intelecto e conseguir realmente ver aquilo como algo que você tem que aplicar na sua vida, que você, às vezes, não tem muita certeza ainda, né? Que você não conseguiu ainda trazer aquilo para o campo racional num nível superior. Então, você ainda acaba misturando o seu, a sua capacidade intelectual, cognitiva, né, de pensar, com ainda sentimentos de posse, sentimentos ainda de vaidade, de orgulho, que fazem com que você não consiga caminhar. Então, assim, a gente já sabe muita coisa, né? Assim, a gente já aprendeu muita coisa, mas por que que a gente não consegue colocar isso em prática, né? É justamente essa dificuldade nossa de trazer essas coisas para o campo racional, mas em um nível superior, né? Convergente com a proposta evangélica do Cristo. E aí a gente se perde nesse meio do caminho, né? Então, por isso que essa ilusão e desilusão, ela vem justamente representar para nós esses processos nossos de correr atrás, ir por um caminho errado, achar, perder, gastar muita energia com coisas que, no final das contas, não são as coisas realmente necessárias, né? E aí a Joana de Jesus fala, assim, ela dá, assim, no final das contas, o que isso traz para nós, né? Está nesse parágrafo aqui, que ela fala assim, solidão, desespero, vazio espiritual, perturbando as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Vocês concordam com isso, pessoal? Eu entendo que sim, né? Todos nós conseguimos perceber claramente tanto isso em nós, quanto isso em outras pessoas. Às vezes você vê pessoas trilhando determinado caminho e você fala assim, puxa vida, e às vezes você vê que conselho não adianta nada, né? Que a pessoa vai ter que passar pela experiência. Ela vai ter que ter a vivência onde ela vai conseguir, no final das contas, descobrir que ela estava errada. Às vezes, o que você pode fazer por ela é fazer uma prece, ou emitir uma vibração positiva, ou saber o seguinte: olha, na hora que ela, lá na frente, ela chegar naquele momento ali difícil, eu vou estar junto para ampará-la, né? Porque a vivência aí é de cada um. Mas esses caminhos, né, que trazem a frustração, a solidão, esse desespero, é justamente em função dessas escolhas erradas, nesse conflito nosso entre de entender o que é realmente necessário. Então, só que por que esse negócio é tão difícil, né, pessoal? Por que a gente não tem, às vezes, perceber claramente que nós estamos no caminho errado, que a gente deveria seguir outro caminho? O que o Joana de Jesus fala para nós, né, é que às vezes as compensações elas são imediatas, né? Então, assim, ela vem a forma de um privilégio ou de uma satisfação momentânea, né? Ou quando é o contrário também traz uma infelicidade, né? Então,
é, isso faz com que a pessoa, às vezes, é, ela se perca dentro daquele processo ali, né? Ela não consiga perceber exatamente como que aquelas coisas ali estão, ela está vivendo um mundo de ilusão. Só mais à frente que ela consegue, na próxima curva, vamos dizer assim, que ela vai conseguir ter isso, né? Porque o mundo, no primeiro momento, ele traz felicidade, ele traz, às vezes, uma recompensa de curto prazo para quem vive e tem essa ignorância da realidade maior. E aí a pessoa se perde, ela fica inebriada dentro daquela recompensa de curto prazo e não consegue ver o todo. Então, assim, é isso que a Joana de Ângela procura, à luz da psicologia profunda, né? Deixar claro como que esses mecanismos eles acontecem conosco. E aí, na verdade, ficou aqui ele ficou repetido, né? É, Então, é isso. Na verdade, eu esqueci foi de tirar aquele outro slide lá, onde já estava incluído esses parágrafos aqui, né? Então, pessoal, por conta disso, como nós racionalmente a gente concorda com esse rei de Deus, falando aqui com vocês aqui, é difícil alguém falar assim, João de Deus está errado, né? Esse negócio que Jesus fala aqui a respeito de rei de Deus, esse negócio não tem sentido, que esse mundo material traz recompensa de curto prazo, mas esse negócio não está com nada, né? Todos nós, assim, unanimemente, a gente concorda com isso, tá? Se a gente for falar isso numa palestra ou em um lugar até fora de uma casa espírita, de um evento, vamos dizer assim, fora do ambiente religioso, né? Poucas pessoas não vão concordar com isso. Assim, a humanidade, assim, de forma, vamos dizer assim, racional, se você fala que você tem que privilegiar questões, é, é, não pensar que o mundo material é o mundo mais prioritário, assim, de forma geral, assim, ninguém tem muita resistência a esse assunto, né? Mas, e até por conta disso, muitos indivíduos entendem que tem que instalar esse reino de Deus, né, no seu coração. Então, assim, muito lendo o Evangelho, muitas pessoas procuraram Cristo, né? Fascinavam-se com a capacidade dialética do Cristo, né? Com a lógica da proposta que ele trazia para nós, né? De trazer esse mundo novo. Então, quando a gente vê essas pessoas que estão buscando o Cristo, é como se fosse a gente. É nós, quando a gente busca o Evangelho, essas pessoas que estão no Evangelho ali, elas representam nós em nossa caminhada diária, buscando o encontro com o Cristo, né? Buscando a nossa estrada de Damasco. Então, aqui está trazendo aqui essa figura aqui embaixo, né? Que é a figura que a gente buscou do jovem rico com o Cristo, que eu acho que talvez seja a passagem do Evangelho que busca simbolizar justamente esse conflito nosso e essa dificuldade nossa de acompanhar o Cristo. A gente vai trazer uma outra passagem também, mas eu acho que essa aqui ela é bem bacana, né? Porque esse jovem também é um jovem que a gente conseguiu caminhar bastante, né? Quer dizer, ele reconhece a grandeza do Cristo, né? Quando ele chama o Cristo de bom mestre, né? Ele vê o Cristo como uma referência para ele, como educador, né? Como alguém que ele deveria seguir, e ele concorda com a proposta do mestre. O mestre, para ele, quando ele chama ele de bom, é que ele consegue ver a grandeza do Cristo e ver ele como exemplo. Apesar disso, Jesus já o repreende, né? Ele chama, por que me chamas bom, né? Então, quando Jesus fala que não há bom senão só que é Deus, é justamente porque ele quer personificar a proposta a crística dele, o evangelho, a boa nova da figura dele, mas colocando isso como uma questão que envolve uma realidade espiritual superior, né? Ao invés de ser uma questão vinculada só a ele como pessoa naquele momento, né? E aí Jesus fala que tinha que seguir os mandamentos, aí você já fala assim, opa, tudo isso eu já tenho feito, né? O que me falta ainda? Por que o jovem fala o que me falta ainda, pessoal? Por que será que ele comenta isso? Entendo que claramente aqui a gente vê que o jovem percebia que, apesar de fazer muita coisa, de seguir os mandamentos, não matar, não cometer adultério, não cometer muitos pecados, quer dizer, ele tinha caminhado dentro do seu processo evolutivo,
ele ainda não era feliz. Isso também não, às vezes, isso também a gente não pode dizer que é a nossa realidade. Muitas dessas coisas aqui a gente não faz mais, né? A gente já conseguiu caminhar muito em bastantes coisas, mas todos nós não temos a percepção que nos falta algo. Qual de nós a gente pode falar hoje que tem a plena harmonia íntima, né? A felicidade no seu sentido mais amplo, é, que tem uma vida que é de você totalmente convergente com o Evangelho, com o Reino de Deus, que não falta nada. Todos nós temos essa percepção do jovem rico aqui, né? Até porque senão a gente provavelmente não está, a gente certamente não estaria nesse mundo, né? Porque esse mundo é justamente de espíritos que estão numa condição próxima do jovem rico aqui e cada vez mais próxima, né? Quer dizer, espíritos que já não são espíritos maus, espíritos que estão caminhando para a regeneração, mas espíritos ainda em conflito por entender, insatisfeitos, ainda infelizes, por entenderem que ainda falta alguma coisa dentro do seu processo evolutivo. E aí, quando Jesus fala para ele assim, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? E terás um tesouro no céu e vem, segue-me. Aí o jovem sai triste, por quê? Porque ele possui muitas propriedades, mas aí no sentido de quê? Daquele jovem saber que ele não dava conta ainda de se libertar do mundo, porque tinha algumas coisas que ele até entende que racionalmente tem sentido, mas que ainda ele tem dificuldade, né? E aí, depois disso, é que Jesus fala, né? Que é difícil entrar um rico no reino dos céus, né? Que é mais fácil um cabelo entrar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, onde aqui, esse rico aqui, é, ele ele tá deixando bastante claro que esse rico é no sentido daquele que às vezes tem a posse de muitas questões materiais e que aquilo ainda os aprisionam para ele poder ver as questões espirituais. Então, eu acho que esse conflito do jovem rico, ele vem e deixa muito claro para nós a nossa dificuldade também de conseguir bater na porta desse reino de Deus, justamente em função das nossos conflitos internos, de como é que a gente lida, né, com as nossas complexidades, né, com os nossos paradoxos, né, com as nossas contradições entre o que a gente acredita e o que a gente dá conta de fazer. Dá conta que eu falo no sentido assim, considerando as nossas imperfeições, ok? Porque se a gente quisesse, a gente poderia estar num caminho de evolução de uma forma muito mais rápida, né? O dar conta que eu quero dizer aqui é como é que a gente lida com as questões do mundo ainda. Ô, Léo, Oi? é, Paulinho? é justamente nesse lugar aí que a gente coloca as máscaras, né? Porque quando a gente não dá conta e quer parecer que dá conta, né? E chega a pergunta para o Cristo, né? O que, que me falta para entrar no reino dos céus, né? Apesar da gente já saber isso de cor salteado, mas a gente ainda pergunta, né? Ainda tem a cara de pau, vai lá e pergunta para ele. Aí ele despoja, meu filho, solta tudo, né? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me, né? Então, assim, é sair de fato do lugar, do cômodo, né? Daquele lugar onde eu tenho tudo, né? Eu vou desistir de tantas coisas aqui, né? Eu faço isso, eu consigo conciliar todas as minhas atividades dentro da casa espírita, mas o que é mais importante não é esse movimento fora, é o movimento de dentro, né? No momento que eu saio de um lugar cômodo para mim, que é transparecer uma mudança, e sendo que ela não ocorreu totalmente, que ela falta ocorrer internamente ali, né? Que a nossa conquista, se a gente sair daqui sem mudar internamente, você falou lá no início, né? Que a vida vai nos trazendo oportunidades e tudo que a gente não consegue perceber, os ganhos que a gente vai acumulando, que a gente vai tendo. Mas eu acho que nesse momento todos nós, como processo de vida, assim, né, que nós já passamos da metade do nosso trajeto, vamos dizer assim, a gente tem essa preocupação de mudança, né? A gente tem essa preocupação de trazer alguma coisa interna e não voltar para o plano espiritual com o coração vazio, né? Ou com o coração sem a sensação que a gente conseguiu conquistar alguma coisa internamente, né? É isso, Paulinho. E
É interessante ver você falando aí, né? Porque eu estava pensando em uma questão aqui, que quando a gente está no trabalho da gente, a gente sempre fica preocupado assim, pô, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que tem de coisa nova que eu posso aplicar aqui, né? Quais são meus objetivos para o ano que vem? O que que eu posso fazer diferente para poder evoluir aqui? Porque e a gente sabe o seguinte, aquele que no trabalho estaciona, fica estagnado, né? Ele começa, é um mau funcionário, né? É um mau empregado, porque as coisas do mundo vão evoluindo, né? A gente precisa estar evoluindo o tempo inteiro, pensando em inovação, pensando em coisas novas, né? E fazendo um paralelo disso com a nossa vida, né? A gente não pode achar que o jogo está ganho, né? Ou começar a levar a vida só no piloto automático, né? Assim, tá o tempo inteiro pensando assim, o que que eu posso fazer diferente? Onde está faltando para mim evoluir? Quais são as minhas imperfeições, né? Onde que eu posso caminhar? Que é justamente o convite que Santo Agostinho nos faz, né? Quando Santo Agostinho fala para nós que todo dia à noite ele fazia um levantamento, um balanço do seu dia, né? Para ver o que estava bom, o que estava errado. Pode ser uma linguagem figurada também, não necessariamente que esse negócio tem que ser todo dia de noite, né? Pode ser várias vezes ao dia, inclusive, pode ser depois de alguns momentos importantes, mas o que a gente não pode perder é justamente essa capacidade nossa de estar o tempo inteiro alerta, né? É, vigilante, para que a gente possa perceber as oportunidades e perceber onde a gente precisa caminhar, né? Porque para não ficar estacionado, né? E aí, essa passagem dos 10 leprosos, ela também vai nessa linha, né? Quando os 10 leprosos eles foram ao encontro do Cristo, né? E eles pararam de longe. Isso também é interessante, que eles não chegaram também super próximos, talvez aqui também em função da sua condição, né? Mas talvez também possa ter um significado aqui, né? Do nível de envolvimento que eles queriam ter com o Cristo, né? Onde eles pedem misericórdia. E aí, o Cristo fala, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e eles foram limpos, né? E aí somente um deles voltou, e era um samaritano, né? Que era justamente um estrangeiro. E aí ele pergunta, né? Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9, né? E aí ele diz para aquele que voltou, né? Levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Então, assim, também deixa claro para nós o seguinte, no momento da dificuldade, a gente fica mais fácil da gente poder ir atrás do Cristo, né? A gente vai atrás dele, a gente pede misericórdia, a gente pede ajuda, mas a gente, igual os leprosos aqui, depois que a gente resolve o problema, 9 não voltam, né? Só um que fica agradecido e consegue aproveitar aquela experiência, aquele momento, em seu benefício, né? Para buscar se tornar uma pessoa melhor. Então, que essa é a nossa história também, né? Então, às vezes, a expiação, os momentos é, é, da prova, elas vêm justamente tentar trazer esse despertar para nós, né? Mostrar para nós o que realmente é importante. E a gente precisa aproveitar esses momentos para dar um salto, né? Que é tipo assim, opa, aconteceu um momento aqui de expiação ou de prova, onde estou passando por um desafio, ou estou passando por uma dificuldade, que a gente possa aproveitar aquele momento para dar um salto evolutivo, né? Para que a gente não deixe de aproveitar aquela oportunidade em nosso próprio benefício. E aí o Emmanuel deixa claro isso para nós, né? Quando ele tem uma passagem que está no livro Pão Nosso, de um capítulo que eu acho muito bacana, que ele vem falando a respeito do mas. Essa passagem, ele fala das diversos comparativos, né? De como que os espíritos que estão mais convergentes, já mais maduros, né? Convergentes com a proposta evangélica atuam, e como que aqueles que ainda estão no processo mais imaturo atuam, né? Onde a forma como o mas é utilizado, né? Nos processos verbalistas, ele nos define a posição íntima, né? Então, quando é colocado à frente do santo nome, né? Exprime firmeza e confiança. Mas quando vem atrás, muitas vezes indica indecisão, ociosidade, né? Impermeabilidade à proposta da boa nova, né? E a indiferença, né? Aí ele dá um exemplo, né? Assim recomendo aos meus princípios, mas Jesus
pede outra coisa. Aqui os princípios aqui talvez os hábitos, né? Aquelas coisas que a gente carrega do homem velho ainda, e ele fala, Jesus, mas Jesus pede outra coisa. Ou então a pessoa, ao contrário, fala, assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Então, esse mas não posso fazê-lo, é difícil a gente verbalizar isso, né? Ou a gente pensar de forma racional, a gente não faz isso. A gente cria argumentos dentro de nós para poder justificar as coisas, mas no final das contas, o que nós estamos fazendo justamente é tentando arranjar saídas, sofismas, né? Usando a razão de uma forma deturpada para justificar determinado tipo de comportamento. Então, através da palavra pequena e simples, né? Ou fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito preocupado não, a gente tem que ficar muito atento, né? De como que a gente usa o mas aqui na nossa vida, né? Como que a gente está usando esse mas para, às vezes, justificar a nossa ineficiência, né? Nossa dificuldade ainda de alcançar o reino de Deus. E aqui, eu trouxe essa figura aqui, esse quadradinho vermelho aqui, eu coloquei, não tinha nessa figura, é porque essa figura, ela coloca a fé e a razão como sendo dois caminhos diferentes. E a gente entende, como espíritos, que isso não é verdade. Fé e razão não são caminhos diferentes, é o mesmo caminho. Então, não tem por que a gente entender que quem usa a razão não usa a fé, ou vice-versa. A fé raciocinada, que é aquela que o Cristo nos ensina, que é a casa construída sobre a rocha, é justamente a gente poder estar utilizando da razão num patamar superior, onde ela nos traz a fé, uma compreensão maior da lei de Deus e faz com que a gente consiga evoluir e nos tornar espíritos mais felizes. Então, assim, o espírito maduro é aquele que consegue entender isso. Então, assim, essa figura que estava, que às vezes, como ela estava à disposição na internet, né, ela mostra, às vezes, como que a gente, como humanidade, tem dificuldade, às vezes, de estar entendendo como é que a lei de Deus funciona, né? E aí, falando um pouco mais, a gente vê que uma outra passagem onde fica muito claro essa questão da razão, do poder do mundo sobre nós, é quando o Cristo encontra, Pilatos tem o seu encontro com Cristo, né? E aí está escrito, tu dizes, está lá em João 18:37, né? Quando Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei. E ele fala assim, tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Mais para frente, né? Quando Jesus pergunta quando Pôncio Pilatos pergunta para Jesus que é verdade, ele se cala, justamente porque ele consegue, Jesus percebe na sua grandiosidade, né? A imaturidade ainda de Pilatos para poder lidar com algumas questões que eram muito importantes, né? Então, a gente vê que, naquele momento ali, Pilatos representava o mundo, né? E ele vem utilizando a razão até um certo momento, porque ele consegue perceber claramente que o Cristo ele não tinha feito nada de errado, que Cristo não era um criminoso, mas ele era escravo da conveniência do mundo. Então, a gente vê que quando ele está lidando ali com o povo judeu ali, ele fica querendo ao tempo inteiro, de alguma forma, convencer ali mas o que esse homem fez para vocês, né? E aí, quando ele deixa, no final das contas, ele lava as mãos, ele deixa o povo escolher por Barrabás, já te passo a palavra, tá, Salomão? Ele deixa o povo escolher por Barrabás como prioritário em relação ao Cristo, que é o que às vezes a humanidade faz muitas vezes, né? Barrabás aqui representando o poder do mundo, mas Pilatos aqui também, né? Ele sabia que Jesus não era culpado, que Jesus não era um criminoso, mas em função do atendimento à conveniência do mundo, de querer se manter a sua posição de poder e o bom relacionamento com o povo judeu, ele simplesmente lava as mãos e deixa que Jesus seja condenado. O que também aqui
é uma realidade nossa em alguns momentos, né? Mas ele percebe aquele momento a grandiosidade do Cristo, né? Ele sabia que ali não tinha um competidor vulgar, né? Mas uma pessoa serena, que era um triunfador sobre si mesmo, né? Então, assim, essa realidade aqui de Pilatos com Cristo, né? Quando o Cristo também, ele não fala nada quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, é porque, sinceramente, Cristo percebe que aquele momento para Pilatos ali, Pilatos ainda não estava naquele momento ali. O problema de Pilatos não era entender o que era verdade, né? Como que ele lidava com as conveniências do mundo, ele conseguir lidar com essas questões de um patamar superior. Esse Salomão. Léo, eu só estou aqui me lembrar de novo, né? Mais uma vez, porque você está falando, a gente fica repassando os mesmos pontos, né? Porque, na verdade, cada vez que você passa pelo ponto, se enxerga de forma diferente, né? Mas dentro do que você Isso. está falando, é aquela passagem de 2000 anos lá do Emmanuel, né? Quando Emmanuel vai ter com Jesus, né? Ele vai com o mundo nas costas, né? Como senador romano, toda a pompa e tal. E na hora que tromba com Jesus, ele vai ali à noite, porque ele tem medo de sair de dia, que as pessoas possam vê-lo, né? Um senador buscando um maltrapilho, né? Que era Jesus na época. E só que a conversa, na hora que ela se estabelece, ela entra em outro patamar, né? A história é outra. Quem era realmente o Senhor e quem era o servo ali, fica claro, né? Dentro da discussão dele. E o que é mais importante, né, Léo? É que a oportunidade ela é dada, né? Jesus fala com ele assim: melhor seria se tivesse vindo falar comigo de dia, mas viesse à noite. Né? Ou seja, não sumiu por completo, né? Isso. Não sumiu por Você completo. veio, mas não veio. E Jesus não fala mais: estou te atendendo não por ti, mas pela esposa dele que tinha feito a prece, né? Que estava zelando pela filha. Olha como é que muitas vezes nós temos uma oportunidade que nem sempre é nossa, foram dos mentores que realmente avalizaram aquela oportunidade que nós estamos tendo nesse mundo, que é um mundo de crescimento, e mesmo assim, nós viemos ali, eu acho que é nesse caso que você está falando, cheio de mas eu vou à noite, mas eu vou escondido, mas eu vou com máscara, mas, né? Para poder ter com Jesus. É. Tem aquele ditado filosófico, né, Salomão, que ninguém nada no rio duas vezes, né? Porque quando você vai nadar de novo, você não é o mesmo e o rio também não é o mesmo, né? Então, sempre que a gente volta nessas passagens, né, ou estuda esse ensinamento evangélico de novo, ele traz uma nova realidade para nós, porque nós não somos os mesmos quando a gente está passando de novo por aquela passagem, né? Por aquele ensinamento. E aí, pô, você foi super. Não ia dar tempo de eu falar, não, mas já que você tocou no assunto de forma tão explícita, né? Eu tenho um slide aqui que fala sobre justamente isso. Eu vou nele. Ó, esse é um negócio legal que eu fiz, tá, pessoal? Assim, se tem uns negócios bacanas que eu fiz, é uma comparação entre Públio Lentulus e Paulo, que de vez em quando eu trago, que eu acho que ficou bacana, que é justamente mostrar como que Públio Lentulus e Paulo se reagiram quando eles se encontraram com Cristo, que é justamente o que você e Andréia comentaram, Salomão e Andréia comentaram aqui agora, né? E Públio Lentulus, num momento super, assim, ele pensando na vida, né, em si mesmado, né, preso em seus pensamentos, né, ele se questionava, né, se não seria um absurdo ele procurar o Cristo, né, sem pensar em hierarquia social, afinal de contas, ele é um senador romano, né, pensava como que seria difícil ele se entender com o Cristo, um coração perdido, né, angustiado, mas ao mesmo tempo esse conflito, né, com a admiração pela natureza, o reconhecimento e admiração pelos poderes celestes, ele estava num momento fragilizado, né? E aí quando ele se encontra com Cristo, que ele vê aquela luz, né? Ele fala: Senador, por que me procuras? E aí Jesus fala um pouco mais, né? Fala a respeito da questão da humildade e tudo. E aí naquele momento ele cai, né? Ele tem lágrimas ardentes saindo dos seus olhos, ele consegue perceber a força invencível que é o Cristo, ele se ajoelha, né?
e queria falar, mas ele tinha o peito sufocado e preso. E aí, quando o Públio ele fita, né, Jesus, né, aquele homem extraordinário, cujo desassombro provoca admiração e espanto, e aí ele pensa no que o Cristo falou com ele, né, de humildade. O que desceu aquele homem, que aquele filho de carpinteiro tem para poder falar de humildade com ele, né? Que credencial que ele tem falar desse jeito com um senador, né? Que tem todo o poder do mundo perante ele, que é um vassalo, né? E aí Cristo fala com ele, né? Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Esse é o convite de Jesus para Públio Lentulus. E aí, o que Públio Lentulus faz? Ele adormece, né? E depois ele desperta, né? Ele lembra daquele minuto inesquecível. Mas o seu sentimento era de humilhação e que foi diminuído. E aí, depois, pouco a pouco, ele volta ao seu sentimento de presumida superioridade. Obedecendo aos seus impulsos pessoais, ele não deseja recordar da figura extraordinária do Cristo. O orgulho dói para ele. Então, assim, quantas vezes, quando a gente encontrou com o Cristo em algum momento, e o Cristo nos fez o convite, a gente não agiu igual Públio Lentulus, né? E a gente vê Paulo, né, no mesmo momento, num momento também na estrada de Damasco, sem conversar com quem estava do lado dele, né, que eram os outros dois ajudantes do caminho, né? Ele conseguia perceber que ele não era feliz, via nos cristãos uma serenidade que ele não tinha, né? E aí Jesus também encontra com ele, né? E fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Igual fez com Emmanuel. Paulo também cai de joelhos, igual Públio Lentulus caiu também de joelho, né? E falou assim: quem vós sois, Senhor? E aí ele repensa sua vida rapidamente, né? Chora, soluça, pensando no tempo perdido. Aí, só que ele é diferente, né? Ao invés de Públio Lentulus, né, que fala assim, quem que é esse vassalo para falar comigo desse jeito? Paulo percebe a grandeza do Cristo e fala: Senhor, que queres que eu faça? Essa foi a diferença de Públio Lentulus e Jesus no mesmo momento. E aí Jesus faz o mesmo convite para ele, né? Que ele fez para Públio Lentulus: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E aí todo mundo, a partir daí, sabe a história, né? Paulo de Tarso sendo o apóstolo dos gentios e mudando a história do cristianismo, fazendo o cristianismo uma doutrina universal, justamente em função do seu trabalho. Então, eu coloquei os dois juntos aqui, só para mostrar que todos nós temos esses momentos de encontro com Cristo, onde a gente tem a oportunidade de agir como Paulo ou como Públio Lentulus, né? Nessa percepção nossa de entendimento do reino de Deus e querer seguir o Cristo ou não naquele momento que o Cristo nos convida, né? Então, a gente termina com Paulo, né? Quando ele fala com os filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Que meus momentos de suas dificuldades, de conflito, onde ele tinha momentos onde ele, às vezes, queria desistir, ele se fortalecia na sua crença, na percepção do que realmente era importante, o que realmente era necessário, e constrói a sua história de uma forma que serve como referência para nós, né? Como seguidores do Cristo, no nosso processo também de caminhada rumo à perfeição, rumo à felicidade. Então, pessoal, era isso que a gente queria trazer. Eu vou interromper agora a apresentação, né?